Quantas situações nós vivemos para evitar a solidão? Quantas coisas nós fazemos para evitar a solidão? O que você já deixou para trás de você que foi esquecido até, para que você fosse aceito? Aceito por um grupo, por uma sociedade. Quantas vezes nós vemos, principalmente adolescentes, entrando em manadas, né? Eles entram em grupos grunges e emos e de tudo um pouco. Para quê? Para que sejam aceitos, para irem sempre atrás da imitação. E muitas vezes não colocam limitações nas suas ações. E isso faz com que nós olhemos um pouco mais para trás na nossa vida, na vida adulta, olhando para trás, na vida de adolescente, olhando para trás. Por que nós fazemos coisas que fazemos? Para continuarmos estando pertencentes. Nós olhamos então as crianças desde o seu nascimento e existe a necessidade de que se criem máscaras. Nós somos aceitos porque criamos máscaras. Gabor Maté fala a respeito da autenticidade e do apego. Vamos explicar um pouco a respeito disso. Isso também tem a ver com máscaras. Gabor Maté é um médico húngaro que também é um psicoterapeuta. E ele fala a respeito dos traumas vividos na infância, que se não solucionados, que se negligenciados pelos pais, a criança não se sentindo valorosa, não se sentindo amada, não se sentindo querida, se sentindo rejeitada, abandonada, ela vai desenvolver um tipo de ação para que ela seja aceita. Nós trilhamos então dois caminhos, né? Como ele falou, da autenticidade, que é a criança ser ela mesma, e do apego. O apego ao que os pais querem que ela seja para que ela seja aceita. E isso vai levar ela à sobrevivência. Então, muitos de nós, como quando crianças, éramos uma criança, mas com os traumas que vivemos, as situações que vivemos, precisamos nos apegar aos nossos pais, de acordo com o que eles desejavam a respeito de nós. E daí desenvolvemos esse apego para a nossa própria sobrevivência. Isso faz com que não exista uma solidão de pessoas, porque você vai ficar muito longe de quem você era na realidade. Vai existir uma solidão de si mesmo. E essa solidão é uma solidão que traz um vazio existencial muito grande. Olhando para isso de uma outra maneira, explicando de uma outra maneira, nós vamos então olhar as máscaras que nós desenvolvemos enquanto crianças. Por exemplo, se você tinha uma mãe que era deprimida, você não quer criar conflito, você não quer incomodar essa mãe. Então você desenvolve uma máscara de boazinha, ou uma máscara daquela que faz tudo para que a mãe continue se sentindo bem. Ou se você teria um pai muito violento ou um pai alcoólatra, você também não quer criar conflito porque a sua mãe já está com problemas suficientes com seu pai. Então você vai ficando retraído, retraída. Para quê? Para que você não crie mais conflitos. Você vai ficar pensando que, por exemplo, a tua opinião não vale tanto, ou que você deve ficar sempre naquele estado de alerta para que nada de mal aconteça. Essas máscaras vão sim fazendo com que nós cada vez mais entremos nesse lugar dessa solidão de si. Nós vamos olhar também a respeito disso em relação às feridas emocionais. As feridas emocionais são 5, de acordo com Lise Bourbeau.
Há de rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Cada uma dessas feridas emocionais faz com que a pessoa responda de uma certa maneira em relação à solidão. Vou explicar cada uma delas e você pode olhar para isso e refletir a respeito disso e ver onde você se encaixa nesse lugar. Porque todos nós, sem exceção, inclusive eu, temos feridas emocionais que nos foram causadas na infância. Muito porque nossos pais também tinham feridas emocionais que vieram dos nossos avós. Então, as feridas emocionais, elas são mais ou menos como que uma passagem transgeracional de geração em geração. Tanto quanto os genes foram passados de pai para filho, essas feridas emocionais também são passadas. Por quê? Porque uma pessoa que se sentiu rejeitada, por exemplo, a sua mãe que se sentiu rejeitada, ela só pode passar para você rejeição também. Eu, no meu caso, eu me senti abandonada, porque a minha mãe faleceu quando eu tinha 5 anos. E a ferida do abandono é uma das principais feridas que te levam a essa solidão de si mesmo. Por quê? Porque o abandonado, ele vira um dependente emocional muito grande. Ele precisa muito de que as pessoas que estão ao seu redor demonstrem esse amor. Porque já que uma pessoa tão próxima, tão importante na sua vida o abandonou, significa que talvez na cabeça da criança ela não seja boa o suficiente para que ela seja amada. Então, a pessoa que sofre dessa ferida emocional de abandono, ela se faz de tudo para os outros. Ela é aquela que aguenta situações, aguenta relações que são dolorosas muitas vezes, mas que ela prefere ficar nessa relação dolorosa do que sair dessa relação. Então, nessa ferida emocional do abandono, nós olhamos e vemos muitas vezes pessoas que estão com relacionamento, estão casadas, mas se sentem sozinhas. Por quê? Porque elas não se acham boas o suficiente para as pessoas que estão ali. Elas, na verdade, se sentem assim, mesmo que as outras pessoas que estão próximas delas façam de tudo para que elas se sintam valorizadas. Elas não conseguem ver o seu valor. Então, não importa que os outros vejam, porque elas não conseguem. Essas pessoas, então, são realmente as pessoas que mais sentem solidão. Mas nós temos também a ferida emocional da rejeição. E a rejeição é aquele que se sentiu rejeitado, que não se sentiu também bom o suficiente e se sentiu rejeitado porque talvez não era ele o esperado pela família. Por exemplo, a família esperava um menino e veio uma menina. A família esperava que ele fosse um médico e ele não se tornou um médico. A família esperava que aquela criança fosse de tal forma e ela é diferente. Então, o rejeitado, ele se sente excluído. E o rejeitado, ele faz assim. Ele, antes dele querer sofrer de novo essa sensação de rejeição que ele já conhece muito bem, porque a solidão, ela ativa esse gatilho da rejeição. Então, antes que ele se sinta rejeitado por outros, ele prefere se excluir do grupo. A ferida de humilhação. A ferida de humilhação faz com que a pessoa se sinta, desde pequeno, muito humilhada, muito ridicularizada. Muitas vezes, quando amiguinhos ridicularizam essa criança perante os outros amigos, ou quando os pais mesmo ridicularizam essa criança, dizendo que ela não presta, que ela isso, que ela aquilo. Coisas que nós sabemos que muitas vezes nós escutamos em casa quando éramos pequenos. Alguns de nós. E a criança, quando ela vira adulto, que sofreu essa ferida de humilhação, ela também se exclui do grupo, preferindo ficar sozinha, sentindo essa solidão, do que estar naquele grupo e de novo passar por uma ridicularização.
Como ela realmente acredita que ela vai ser ridicularizada de novo, que ela vai ser humilhada, isso acontece porque tudo que nós acreditamos que vai acontecer conosco acontece. Então ela prefere se excluir. A ferida de traição. A ferida de traição acontece quando a criança viu que houve alguma traição durante a sua fase de infância, entre pai e mãe, ou cuidadores, ou quando essa própria criança foi traída, né? Ela se sentiu traída porque foi prometida uma coisa para ela e foi feito outra. Então, a criança que virou ou teve essa ferida de traição enquanto na sua infância, vira um adulto que é totalmente controlador. Esse adulto, ele quer controlar tudo, ele tem ciúmes, ele não confia nas pessoas, né? E uma das características bem fortes, bem marcantes da solidão, relatada até através de estudos feitos nos Estados Unidos, fala que as pessoas solitárias, elas têm dificuldade em confiar nos outros. Esse tipo de relação, onde existe uma falta de confiança, faz com que as pessoas que viraram adultos, que têm essa ferida de traição vinda da infância, elas façam o quê? Elas excluem as pessoas das suas vidas, porque elas são tão controladoras que as pessoas não conseguem ficar próximas delas. São pessoas que brigam por ciúmes em relação, brigam por falta de confiança, querem controlar o cônjuge a qualquer custo. E isso faz com que as pessoas que estão ao seu redor acabem se esquivando dessas pessoas que têm esse tipo de ferida vinda da infância. Outro tipo de ferida, então, é da injustiça. A injustiça, claro, como diz já o nome, a pessoa se sente injustiçada, ela faz de tudo e nunca tá bom. Ela não tem a menor noção do seu valor. E por isso ela se torna perfeccionista. Ela vira uma pessoa perfeccionista que luta pela ordem sempre. E como ela é tão perfeccionista assim e quer tudo sempre muito em ordem, sempre tudo muito do jeito dela, as pessoas também se excluem. E muitas vezes ela própria diz assim: antes só do que mal acompanhado. Por quê? Porque ela sempre está esperando receber essa injustiça novamente. Para quê? Para que ela justifique aquela injustiça que ela teve quando criança. Então nós olhamos todas essas feridas emocionais e vemos que elas se repetem na fase adulta. Por quê? Porque as crianças que tiveram essas feridas de rejeição, traição, humilhação, abandono e injustiça, ficam esperando que isso tudo se repita novamente na vida dela, até que ela olhe para esse padrão de repetição e veja que isso é um padrão de repetição, até que ela se torne consciente desse padrão. A partir do momento em que ela se torna consciente desse padrão, ela vai começar a olhar para isso de uma forma diferente. Dessa maneira, ela vai poder, talvez, olhar para a solidão, não como uma solidão, mas sim começar a transformar essa solidão em solitude. Lembrando que tudo isso vem através das gerações, então é um produto transgeracional. Mais tarde nós vamos continuar explicando a respeito da solidão. E na próxima fala, nós vamos comentar como nós podemos transformar solidão em solitude. Até mais!